Muito boa noite, meus caros colegas vereadores, assessores. Em nome da dona Leonor, palmeirense, quero cumprimentar todos os presentes. Também dar meu boa noite a quem nos acompanha através da rádio Atividade, do site do Amaury Júnior, do Gerson.com, Wagner Alves, Folha Regional. E hoje, infelizmente, o Facebook está fora do ar, mas nós vamos fazer a gravação e amanhã a gente coloca para transmitir através do Facebook. E nós estamos aqui hoje para nossa 32ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em 17 de outubro de 2022. Peço ao assessor do Legislativo que faça a verificação do quórum. Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio. Vereador Sr. Carlos Donizete Miranda. Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão. Vereador Sr. Gilmar Martins Labanca. Presente. Vereador Sr. Israel Ramos Orlando. Vereadora Senhorita Jaqueline Vecchi Vilela Kraus de Oliveira. Vereadora Sra. Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz. Vereador Sr. Marco Antônio Ferreira. Vereador Sr. Mário Alves da Rocha. Vereador Dr. Roosevelt Pereira de Paula. Vereadora Professora Sandra Aparecida Marques Brás. Aproveitando o momento, eu quero justificar a ausência do vereador Carlão Miranda, que se encontra no hospital acompanhando um sobrinho que está precisando de ajuda lá. Convido a todos para que em pé façamos a nossa oração inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 31ª reunião ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2022, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a vossas excelências para a consulta no dia 13 de outubro de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa, coloco a ata da 31ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 31ª reunião ordinária em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Proposição de requerimento número 166 de 2022, apresentada pelos vereadores Gilmar Labanca, Carlos Miranda, Roosevelt Pereira de Paula, Lúcia Bernardes, Carlos Herbert Salomão, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares da senhora Maria José Labanca, pelo seu falecimento ocorrido em Muzambinho, no dia 15 de outubro de 2022. Proposição de requerimento número 167 de 2022, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Salomão, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares da senhora Tereza Barbosa Dino,
pelo seu falecimento ocorrido em Muzambinho no dia 15 de outubro de 2022. Proposição de indicação número 143 de 2022, apresentada pelo vereador Mário Alves da Rocha, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Obras e Serviços Urbanos, para que veja a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Luiza Necchini, no bairro Jardim Chico Pedro, próximo à torrefação do Quilinho. Proposição de indicação número 144 de 2022, apresentada pela vereadora Lúcia Bernardes, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, que providencie lixeiras nas ruas do centro da cidade, considerando que a ausência delas dificulta a manutenção da limpeza. Somente essa, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Peço ao assessor do... Pergunta ao assessor do Legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito. Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 218/2022, em 17 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor Gilmar Martins da Banca, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG. Referente a indicações, resposta. Senhor presidente, com atenção às indicações efetuadas pelos vereadores desta casa, encaminhadas através do ofício 277/2022, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 131/2022 do vereador Carlos Miranda, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação número 132 e 136 do vereador Gilmar Labanca, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3. Indicações 133 e 134 do vereador Israel Ramos Orlando, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 135/2022 da vereadora Sandra Marques, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 219/2022, em 17 de outubro de 2022, reverente a encaminhamento fácil. Senhor presidente, em atenção ao ofício 253/2022, requerimento dos vereadores Carlos Herbert Salomão e Marco Antônio Ferreira, informamos que o horário a ser cumprido diariamente pelo ouvidor da Prefeitura Municipal é de 8 horas. Atenciosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 220/2022, em 17 de outubro de 2022, referente a indicações, resposta. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 246/2022, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 129/2022, da vereadora Sandra Marques, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2. Indicação número 130/2022, da vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Somente essa, senhor presidente. Pergunto ao assessor do Legislativo se há correspondências gerais. Não há. Pergunto ao assessor do Legislativo se há alguma pessoa inscrita para o uso da tribuna livre. Se tiver, qual o assunto? Ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, professor Otávio Luciano Camargo Salles de Magalhães, com o tema Podemos. Então eu convido
do ex-presidente desta casa, professor Otávio Luciano Camargo Salles de Magalhães, para ocupar a tribuna livre e fazer a explanação do tema solicitado. Eu tenho 10 minutos, conforme o regimento interno dessa casa. Seja bem-vindo, professor Otávio. Fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer vir aqui falar nessa legislatura. Eu usei a tribuna em todas as legislaturas, pelo menos uma vez, desde da legislatura do segundo mandato do Nilson, sempre eu vim, não tinha vindo ainda nessa Câmara. É um prazer falar com vocês, gosto muito do trabalho dos senhores, eu acho que é uma Câmara muito produtiva e vejo coisas bem interessantes, então muito legal falar com vocês. Eu queria falar sobre um projeto que está em curso em Muzambinho desde o ano 2016, chamado Podemos. Tem vários alunos presentes aqui, vários pais, e é um projeto que atende jovens e crianças de Muzambinho. Desde o segundo ano do ensino fundamental, temos a aluninha do segundo ano, né, a Beatriz, que tem 7 ou 8 anos. 7 anos, até adolescentes, o Tiago, que já está fazendo 18, já está indo embora. E é um projeto que vem demonstrando muito sucesso nos resultados, né? O nosso projeto, o Podemos, ele começou quando eu percebi que não dava para a gente fazer um trabalho na sala de aula que atendesse à necessidade daquele aluno mais simples, daquele aluno que queria entrar na faculdade, mas que não tinha condição por causa da estrutura da escola. Eu descobri muitos alunos geniais na escola pública, e eles não tinham lá na escola como, porque eu sou professor de escola pública comum, e quando eu vou dar aula, eu tenho na mesma sala o cara que não está alfabetizado e aquele que é muito avançado. Então percebi a necessidade de fazer um trabalho fora da sala de aula para aproveitar o potencial de cada estudante, aluno que estava afim de estudar. E os resultados são impressionantes. A gente conseguiu, o nosso projeto Podemos, ele, por exemplo, alguns dos nossos resultados são melhores do que resultados de empresas que fazem o mesmo trabalho, que cobram milhares de reais dos alunos. A gente conseguiu alunos, por exemplo, na Olimpíada de Matemática da Unicamp, onde o Colégio Bernoulli, que cobra 12 mil reais de mensalidade, conseguiu aprovar uma equipe, o Salatiel conseguiu aprovar uma equipe, entendeu? Concorrendo em mesma quantidade. Então você imagine, uma escola que cobra 12 mil reais aprova o mesmo tanto do que o Salatiel. A gente conseguiu, por exemplo, 1% das medalhas do Brasil na Olimpíada Brasileira de Matemática. E Muzambinho, que fração? Qual a porcentagem de Muzambinho? 0,0000, entendeu? Por cento. Tem 5.500 municípios. São 1%. A gente conseguiu 5 medalhas no curso presencial. Aí eu fui contar o curso online. No curso online que eu dei ano passado, a gente teve 11 medalhas de 500 do país. Inclusive, o Thiago Labanca e o Bruno, que estão aqui, são medalhistas de ouro do BMEP, e vão estar lá em Salvador. Hoje acabei de comprar as passagens para ir junto com eles lá para Salvador, vou no mesmo avião que eles, para receber essa medalha que é de 2019, que não foi entregue durante a pandemia. Então, os nossos resultados são espetaculares e são muito altos. O que a gente está conseguindo aqui em Muzambinho é muito bom, e a gente vê que é possível fazer um bom trabalho desde que você pegue os alunos e coloque eles num ambiente favorável para o aprendizado. É possível o ensino. O que não é possível o ensino é do jeito que o sistema atual é. Eu concordo que não dá para excluir as pessoas que não têm devida motivação, mas a gente tem que dar um jeito de incluir quem quer estudar. Gente simples, gente pobre, que talvez não teria dinheiro para pagar 12 mil reais, acho que a maioria deles não conseguiria pagar 12 mil reais para ter um ensino caro, entendeu? Ensino de qualidade, mas a gente faz isso com eles fora da sala e a gente tem um resultado muito bom. Sabe, e eu me baseio muito em experiência, sabe, presidente Gilmar? Tem uma cidade do Piauí chamada Cocal dos Alves. Cocal dos Alves tem 4 mil habitantes. E no sertão do Piauí. A cidade do Cocal dos Alves, ela conseguiu 45 medalhas de ouro no BMEP até hoje, com 4 mil habitantes. Muzambinho tem 6 medalhas. O Thiago é o maior da UBMEP, né? 6 medalhas de ouro.
Thiago Labanca ali é dono de 2 dessas medalhas, o Bruno Fuentes é um, os pais, o Felipe estão aqui, é outra medalha. Só os que estão aqui são 4 dessas 6 medalhas. O outro é o Raul Lomonte e o Hugo Salomão. A medalha de ouro é uma grande honraria da UBMEP. E a gente tem um resultado muito grande. E eu espero que a gente faça um trabalho para Muzambinho pode ser uma referência que o Cocal dos Alves foi lá no Piauí. Só para vocês terem uma ideia, no Cocal dos Alves, 100% dos alunos passaram no SISU. No primeiro ano que eles começaram a desenvolver o trabalho, foram 8 alunos aprovados em medicina. E a gente tem alunos aprovados em medicina. Tem um menino ali do Instituto Federal, Gabriel Tomé, que é aluno nosso do Podemos. Ele passou na USP, na Unesp, na Unicamp e mais em 3 faculdades em medicina. Ele estava fazendo medicina na USP, de graça, um aluno de escola pública, assim, um único dia de cursinho. Tem um menino pobre lá de Cabo Verde, chamado Júlio, talvez vocês vão ouvir falar daqui a uns anos nele, que ele também entrou em medicina sem fazer um dia de cursinho. Então, o que a gente faz funciona. A gente usa uma metodologia de engajamento, de participação, de envolvimento deles com as coisas, de criar um ambiente favorável. Eu lembro que na hora que a gente saiu do UBMEP, que teve esse ano, que ainda o resultado só vai sair em dezembro, o Jonathan comentando umas coisas lá, e um outro rapaz meio avulso falou, nossa, esse papo de nerd de vocês, eles saem da prova e comentam sobre a prova. E a gente começa desde pequenininho, sabe? Vários deles têm aula comigo desde pequeno. Eu olho ali só o Felipe, o Raul. Eles começaram a fazer aula comigo quando eles estudavam o Felipe estava lá no Bianchi e o Raul lá no Frei, né, Raul? Lá no Sagrado. A Larissa também estava lá, estava no 3º ano. E hoje, 5 anos depois, eles continuam tendo aula comigo. O Thiago tem aula comigo desde 2016. O Thiago tem 22 medalhas, sendo 14 medalhas de ouro em Olimpíadas. Então, os resultados que a gente tem são muito grandes. Eu vejo ali a Rosilda Santini, o filho dela, o Arthur, já é o 3º ano que participa dos projetos meus, ele está no 5º ano, o Arthur Santini. Ele já tem um monte de medalha, já tem medalha na Olimpíada de Educação Financeira, já tem medalha na Olimpíada de Física, e essa medalha é um incentivo para as pessoas estudarem, entra na Faculdade de Medicina e tem resultado. Então, eu quero agradecer muito a atual gestão pelo apoio que está dando e a anterior gestão que também deu muito apoio. Então, o legal do Podemos é que, apesar de eu ser um político, né, eu fui presidente da Câmara, eu eventualmente tenho alguns lados políticos, e os governos, de forma republicana, nenhum dos dois contou com o meu apoio, nem o Esquilo na eleição dele e nem o Paulinho nessa, e apoiaram, deram toda a força, abrem as portas. E graças a isso, presidente Gilmar, que a gente consegue fazer. E também temos o apoio dessa casa, que ajuda muito e incentiva muito. Então, eu acho muito importante a gente continuar nessa esteira. A gente precisa de ajuda. Muita gente fala, às vezes a gente arrecada com as empresas aí dinheiro para comprar as medalhas dos alunos, para financiar a viagem. Fala, mas a gente já ajuda muita gente, a gente ajuda tal. O que a gente está fazendo está tendo resultado. Só o Goemi sabe o tanto que eu já gastei de UB, né? Devo ter gastado uns 5 mil esse ano só de UB, para levar os alunos, para participar das atividades, para dar certo. Eu vou para Salvador com eles, as minhas custas, eles vão de graça, o governo que paga, mas eu vou junto, fiz questão de pagar R$1.000 a mais para comprar passagem pelo mesmo voo que eles, não vou num assento próximo, mas vou conseguir no mesmo voo. Chegou lá, eu vou para um pulgueiro, eles vão para o hotel bom, que o governo paga. Né? Eu vou para o pulgueiro porque não dá para eu também pagar hotel caro. Já vou pagar passagem cara, fico no hotel lá na Redondeza, que é mais barato. E assim, e também estou pedindo diária para a superintendência, vamos ver se vocês ajudam, porque o que a gente faz é legal, funciona, tem vários deles aqui. A vida deles vai se transformando e vai mudando, e vão dando orgulho para os pais de cada resultado. Olha, tem gente genial, vereador Gilmar. Gente genial. A sobrinha mesmo da Lúcia, só para dar um exemplo próximo, a Marcela, menininha, ela está no 5º ano e tem raciocínio incrível. Se a Marcela depender só das aulas comuns, não dá para o professor dar uma atenção especial para ela. O professor tem que dar atenção para aquele aluno que não é alfabetizado e precisa e quer aprender. Mas e o aluno que já é talentoso? E o aluno que tem aptidão para aprender? E o aluno que quer? Imagine se o Thiago Labanca não tivesse todo o suporte que tem. Ele tem resultados espetaculares no nível de país. É assim, é como se o Thiago fosse o jogador da 1ª divisão do Brasileirão.
sabe, em resultado dele no país, o Bruno também. E os outros todos, olha, o César, só estou olhando aqui, o Felipe, o Lázaro, dão orgulho para Muzambinho. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, vocês estão medindo? Hã? Tá, então dá para falar mais uma coisa. O que é o Podemos? É um projeto que agrega aluno que quer estudar, aluno que está afim de estudar. A gente usa uma metodologia que favorece o aprendizado dos alunos. Porque também não dá para você criar uma metodologia que não funcione. E quando eu falo metodologia, não é didática, é um conjunto de coisas que envolvem eles, que eles participam de Olimpíada. Quantas viagens a gente já viajou junto com eles para fazer prova, eles passam para a fase avançada, eles vão para outro lugar, eles fazem amigo em outra cidade, eles conhecem gente de outra escola, eles interagem com gente do país inteiro pela internet, eles participam de prova, e eles, dentro do próprio Podemos, eles têm que conquistar certificado, têm que conquistar ponto, têm que entender. Então, é um negócio estruturado, é um negócio que funciona, é uma coisa que, acho que agora está mais visível em Muzambinho, né, presidente Ilmar? Mas é uma coisa que precisava de mais visibilidade. Eu fiquei muito feliz que quando eu levei 28 crianças, 24 da rede municipal, 4 de cada uma das 6 escolas para São Paulo, lá na USP. E eu achei de muita sensibilidade da vice-prefeita Heloísa, de não só arrumar o veículo, não cobrar um centavo da gente, nem das crianças, como também pagar diária para os professores acompanhar. Foram as crianças e os pais, você imagine, crianças pobres, que nunca, eles foram na USP, eles nem no instituto alguns tinham ido. Gente, sabe, dos cantos da cidade, gente simples, foram participar de um campeonato de jogos. E a gente fez todo um campeonato nas escolas para selecionar os finalistas. Lá no Retiro, o Carlão presenciou a final, o Carlão Miranda, que não está aí. E presenciou a final, e um casal que era em dupla, né? Um menino e uma menina. Uma dupla, lá do Bom Retiro, conseguiu receber medalha de ouro, ganhando dos caras do colégio militar, dos caras do colégio objetivo. Chegou o povo lá militar com farda. Chegou lá os alunos do objetivo. Eles foram medalhistas de ouro, Gilmar. Alunos do Bom Retiro, meninos pobres, que talvez não teriam condição nem de fazer essa viagem. Então, acho que a gente está fazendo uma coisa de impacto, de transformação. E assim, eu gostei da comparação que eles falaram para mim lá, inclusive foi tua prima que falou, você é a Sidoca da matemática. Eu gostei, eu achei que era uma coisa, Sidoca da matemática, porque está levando os alunos para participar dessas atividades. E é um negócio assim que realmente muda a vida deles. E a gente precisa continuar tendo o apoio de vocês, o incentivo, as portas abertas, porque a gente já teve muita porta fechada da cara. Graças a Deus, hoje nenhuma escola fecha as portas para a gente, sabe, Gilmar? A gente não encontra resistência, mas poderia encontrar. Pode, eventualmente, no futuro, algum diretor de escola, algum prefeito falar, não, vamos burocratizar tudo. Tá? E aí, burocratizando tudo, a gente não faria todo o trabalho que a gente faz, que ainda vai render frutos, sabe? E eu acho que é bom essa Câmara saber que tem alunos aqui que são destaque no país, sabe? Tem gente que conhece, o Thiago é seu primo, entendeu? O Thiago está indo embora, estou falando dele porque ele é o maior campeão de Olimpíada Científica que a gente tem em Muzambinho, mas tem o Bruno, que está ficando aí, né, Bruno? Quem sabe, até passe o Thiago, o Bruno tem mais 3 anos ainda, 2 anos mais novo, e os outros, Felipe ali tem mais 3 anos, a Bia, né, Bia, que está no 2º ano, está com vergonha, tem 7 anos, tem mais 10 anos pela frente, e a gente começando pequeno, quem sabe a gente vai ter gente muito boa no futuro, certo? Eu passo a palavra para os colegas vereadores que quiserem se pronunciar sobre a fala do vereador Otávio. Boa noite, Otávio. Boa noite. Boa noite a todos presentes. É um prazer tê-lo aqui, né? Falando notícias boas, né? E apresentando aqui tanto para a Câmara, para todos os moradores de Muzambinho, né? Esses talentos da nossa cidade.
E o dia que eu pensei em me falar que tinha que fazer homenagem a um professor, eu já me veio na hora Otávio Salles. Não é porque só somos amigos, não, mas a gente sabe do trabalho que você faz aqui, né? A gente sabe da tua boa vontade, da tua luta, né? E a gente só tem a agradecer. E eu, inclusive, eu vou até usar uma frase aqui do nosso presidente aqui, falar mais o que, né? Só tem que agradecer. Parabéns. Obrigado. E continue nesse caminho lutando aqui pelos nossos jovens, tantos os mais necessitados, como todos, né? Parabéns. Só um detalhe, desde 2019 a gente tem resultados espetaculares. Inclusive, Muzambinho passou em Juruáia no ranking da MOG em 2019. Juruáia era a primeira cidade. Passamos. Mais alguém? Boa noite, professor Otávio. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, público presente. Falar da sua capacidade, da sua boa vontade, desse trabalho seu, é chover no molhado, né? Porque Obrigado. isso é fantástico. E eu quero falar para você que a gente tem mais a que te agradecer e gratidão por você poder fazer isso e fazer com tanta boa vontade, que você, eu sei que você põe dinheiro no teu bolso, você luta, você faz até um pouquinho que não pode, tem hora, né? Então, Muita parabéns, coisa que, se for seguir todas as regras, a gente não chegava nisso. Sim, mas é o tal negócio. Pegar atalho. Você luta e faz, né? Uhum. Parabéns, que Deus te abençoe muito e os alunos que te acompanham. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite, Otávio. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Assembleia, que hoje está lotada, né? Graças a Deus. É gostoso quando a casa responde o chamado e aí vocês vêm para poder, junto com a gente, parabenizar o professor Otávio. Você sabe da minha admiração. Nós temos as nossas divergências, mas não é o fato. Mas são ideias brilhantes de uma pessoa que eu considero muito ativo com relação ao desenvolvimento da educação dentro do município. Dia 15 foi... Dia 15, né, Sandra? Que foi o dia do professor. E o que a gente poderia falar com relação ao professor? Toda categoria tem professores. Toda categoria tem bons e ruins profissionais. Mas são profissionais da sua estirpe, da sua qualidade, da sua maneira de vivenciar o dia a dia, de ver o sofrimento dessas famílias e se doar um pouco mais para poder melhorar a qualidade de vida destes que nos cercam. Se na minha juventude, na minha infância, eu tivesse esse apoio, tenho certeza que muitos de nós iríamos mais longe. Obrigado. Porque nós tivemos que nos doar mais e não tínhamos uma ajuda igual você tem hoje. E dos alunos que estão aqui, que eu conheço, está aqui o Tiago Labanca, né, que é uma pessoa que eu vivo junto com eles, acompanho eles com assistência técnica e extensão rural em suas residências, na casa da dona Cimeire e do Ademir Labanca, são amigos, e eu vejo o sonho e vi desde o início a luta deles para poderem melhorar a qualidade de vida e investir nesses filhos que estão agora maduros para o dia a dia. E lembrar que o Raul Lomonte, né, que é outro jovem também que eu convivo, ele passou na universidade no Rio de Janeiro, muito bem colocado também, e ganhou uma bolsa de estudo, do qual o mantém no Rio de Janeiro. Não paga nada para estudar. Não paga nada para estudar, além da bolsa. É uma escola particular. E tudo por causa da matemática. E em nome da família deles, eu te agradeço, Otávio, pelo trabalho e te parabenizo. Quem dera se eu tivesse essa oportunidade que eles estão tendo na minha juventude. Muito obrigado pelo trabalho. O Felipe, filho da Dayana, que está aqui presente, irmão da Sara, do Aguinaldo, não sei se o Aguinaldo está aqui, ele está em Fortaleza, também sem pagar nada, estudando, se preparando para entrar no ITA, ou no IME, não sei direito.
Eu sei que pode ter certeza que a gente vai ter um aluno nosso lá do Guatapará, que você deve ter atendido, estudando no ITA. E tá, já está indo para a segunda fase do IME, Instituto Militar de Engenharia. E a mãe dele está presente aqui. É um aluno que estudou a vida inteira em escola pública e, por causa dos resultados do BMEP, conseguiu ganhar uma bolsa lá em Fortaleza. Foi para lá estudar de graça numa escola de excelência. Tem 6 alunos na turma dele. Eu só conheço, assim, nesses 56 anos de idade, o filho do Gilson aqui, ó, que é o... Dante. O Hugo. Hugo. O Hugo que passou no ITA, fez 1 ano e depois não quis seguir carreira porque ele tinha tudo a ver com a medicina. Abdicou e foi fazer a medicina. Ó, Felipe está na segunda fase do IME, porque ele não me conta muito, porque deve estar cheio de coisa, mas ele... Você vai ver resultado. Isso. É aluno nosso, pouco falado na cidade. É uma pena que falem pouco. E ele é medalhista de ouro do BMEP, amigo do Tiago. O Tiago arrastou ele para estudar, né, Tiago? Vamos lá estudar junto. Por isso que as boas amizades, uma das coisas características do Podemos é que favorece boas amizades. E as boas influências, como disse, uma laranja podre contamina as outras. Com o estudo é o contrário. Uma laranja boa, que é uma pessoa boa, faz todo mundo ficar bom. E cria um clima fácil. E hoje, Marquinhos, está mais fácil, porque o César mesmo ali fala, o César Barbieri, fala assim, hoje é muito mais fácil ser melhor do que os outros, precisa esforçar pouco, porque a maioria não está esforçando, entendeu? Então eu acho que a gente vai ter pessoas muito grandes, eu olho para esses meninos e eu falo, pode ser os futuros vereadores, médicos, advogados, engenheiros, aqui ou lá fora, espero que... E assim, e o legal do nosso trabalho, né, Sandra, que eles depois voam, chega um ponto, eles voam e vão sozinhos. Então, Boa noite a todos, boa noite, Otávio. Eu quero te parabenizar, né, por esse trabalho maravilhoso. Eu acredito, assim, muitas barreiras, né, mas que Deus continue te fortalecendo, porque você tem ajudado muitos alunos, né, que não teriam essa condição, igual o Marquinhos falou, quem dera se na nossa época nós tivéssemos o Otávio na vida, né? Que Deus te abençoe, viu? E, Lúcia, eles não acreditam nas potencialidades. Hoje a gente tem a lei de cotas. 50% dos alunos são de escola pública, eles são alunos de escola pública. Então eles têm toda a condição de entrar pela cota de escola pública na USP, na Unicamp. E eu acredito realmente que esses alunos vão entrar, eles vão estudar numa... Claro, tem uns que não querem, tem uns que falam, não, eu quero estudar língua a pé, quero fazer faculdade à distância, é o direito deles. Eu sempre uso o exemplo do Carlão Miranda. Pouca gente sabe que ele é um professor formado que passou em concurso, efetivou e depois pediu demissão porque optou trabalhar como retireiro de leite. Mas é uma pessoa que tem curso superior e que deu aula. Teu primo, Gilmar, né? Eu fiquei surpreso quando eu soube disso. Pessoa humilde. Só que ele tem um diploma. Se ele cansar daquilo lá, ele tem outra opção da vida. Então, eu cansei, vou virar professor. Vou trabalhar de personal trainer na academia. Pode. Ele tem um diploma na mão. E na hora que era difícil formar. Então, eu falo que ele é um exemplo. Ele trabalha, tem quem olha e fala que está formado, curso superior, professor. Parabéns, viu? Que Deus continue te fortalecendo. Obrigado. Mais alguém? Boa noite, Otávio. Não poderia deixar de falar, né, Otávio? Tenho acompanhado teu trabalho. Esses dias eu até ri muito, porque a gente está com o projeto do balé. A menininha falou assim, mas me coloca num dia que eu não vou perder a aula do Otávio. Eu fiquei muito emocionada com isso, Otávio. E, assim, eu só tenho que te agradecer por tudo que você tem feito pelas crianças, pelos jovens, né? E você falando aí de cota, de faculdade, eu queria falar para os pais que meus filhos também sempre estudaram em escola pública. O meu mais novo formou aqui no IF, fez através do SISU, conseguiu fazer medicina veterinária, morou na Rússia, morou nos Estados Unidos muito tempo. Então, estou falando para vocês jovens que vocês conseguem o que vocês quiserem, viu? E parabéns para os pais, né, que têm dado essa força, incentivado os filhos. Então, é por aí mesmo, né? Otávio, família e os alunos, né? Quem ganha é a nossa sociedade, nosso município. Muito obrigada por tudo, Sandra, Otávio. mas eu falo que a sociedade, infelizmente, não sabe a importância e o poder que a educação tem. E a educação de verdade transforma. Olha, o Felipe, por causa da educação, tem a chance de ser um engenheiro militar.
entendeu? Esse menino está fazendo medicina. E o que faz ele ter isso é o conhecimento da escola. Então, é claro que o conhecimento da vida prática também é importante, mas o conhecimento da escola é desprezado por muita gente não acredita. E esses meninos, eles deixam de estar em casa descansando, maratonando sério, jogando, para estar lá estudando. Então, a gente cria momentos. Eles brincam, eles jogam, eles vão em festa, não sei o que, eles acham até estranho que eu brigo com eles quando eles faltam da minha aula para ir para estudar. Quando falta da minha aula para estudar, eu fico bravo. Mas quando falta para ir em festa, eu falo, tudo bem, porque a festa é só naquele dia. Ele não tem como perder a festa. E eles são tudo gente normal, não é aquele estereótipo do nerd. Quando você vê, é papos saudáveis, é uma conversa profunda, entendeu? Eles têm vida normal, eles namoram, eles paqueram, igual todo mundo. Só que eles entendem que o estudo é uma coisa importante e ferramenta de mudar a vida deles, entendeu? Eles já entenderam isso. Entendeu? É um instrumento, e isso que a gente precisava fazer mais gente entender, porque infelizmente a maioria não entende o poder que o estudo tem na mudança da vida das pessoas. E outra coisa, quando você estuda, você fica mais esperto. O que eu percebo desses alunos é que eles são mais espertos que os outros em tudo quanto é coisa da vida, porque quando eles vão entendendo o funcionamento da realidade, isso aperfeiçoa o jeito deles, o raciocínio, e é com conhecimento formal, entendendo matemática. E sabe o que é interessante? O Bruno Fuentes foi medalhista de ouro na Olimpíada de Ciências. Não, de Física, né, Bruno? Ciência também, nas duas. Só estudando matemática. Ele só estuda matemática e foi medalhista de ouro nas duas. Por quê? Porque vai ficando esperto. Sabe, o Thiago foi bronze, né, de Física. A pessoa vai ficando esperta e ela vai pegando jeito em qualquer outra coisa. Se fizesse a Olimpíada de História, também se saíram muito bem. E vou falar para vocês, todo ano no Instituto Federal, os maiores notas são os alunos que estão comigo. E esses alunos, pode ver, César, a Yasmin Rayane, que eu não citei, está escondida ali, Lázaro, Felipe, Jonathan, o Guilherme, vão todos passar, no Raul, vão todos passar no IF, todos, e muito bem colocados. Posso garantir, eles estão no 9º ano, vão brilhar lá. Otávio. E até para o pessoal ver, né? Isso aqui, na verdade, são certificados de medalhistas, porque a gente está para promover aqui na Câmara Municipal, né? A entrega dos certificados para os medalhistas aqui de Muzambinho, de todas as escolas. Porém, como nós estamos improvisando as nossas reuniões aqui nesse local, porque nós estamos em reforma no plenário, graças a Deus, é a última reunião que a gente faz aqui em cima, né? A partir de semana que vem, com as bênçãos e graças de Deus, nós já estaremos voltando para o plenário e nós vamos promover um dia, então, de entrega desses certificados do trabalho, desse grandioso trabalho que é feito pelo professor Otávio, né? Em parceria com as famílias, com os jovens. Muzambinho realmente tem se mostrado por esse mundo afora aí. Tem se mostrado mesmo, né? Quando a Sandra fala do filho que está fora, né? Meu filho também, há 3 anos já trabalha na Inglaterra, trabalha em Londres, numa empresa muito grande. Por quê? Porque teve um estudo bom, né? Formou aqui no Instituto Federal e está lá, cuidando da vida dele. E a gente vê que a educação é a base de tudo, na verdade. A educação é a base. A partir do momento que você tem educação, você conquista o teu espaço, os seus objetivos, né? E esse trabalho que é feito pelo Otávio, a gente tem que elogiar, tem que parabenizar mesmo, porque, olha, se tivesse mais Otávios por aí, imagina quantos jovens estariam, né? Outro dia nós tivemos em Belo Horizonte, aqui está aqui, né, a Ana Clara, que também representou o Parlamento Jovem, que nós temos aqui na Câmara Municipal, representou muito bem na plenária regional. E aí nós tivemos um aluno aqui de Muzambinho, estuda no Instituto Federal, representou Muzambinho na Assembleia Legislativa, que sentou na cadeira do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representar 121 Câmara Municipal, né? Então nós estivemos lá, eu, a assessora Thaisa, e assim, é magnífico estar vendo jovens da nossa cidade brilhando, né? Quando a gente vê tantos jovens daqui com essa capacidade, com essa, sabe, despertando aí
essa vocação, assim, a gente tem que, igual o Afran falou, dizer o quê? Dizer parabéns, incentivar, né, o que depender da gente. E aí fala assim, mas por que esse certificado? O certificado é para mostrar para aquele aluno, olha, nós damos valor no que você faz, e que isso sirva de incentivo para você, para que você conquista mais e mais medalhas, porque é bom para a nossa cidade, né? Está levando o nome do nosso município. Também agora, por esses dias agora, nós temos o Lázaro aqui, né, que vai estar conosco, lá em Poços de Caldas também, na Gincana do Saber. Ele é bom, né? Hein? Ele é bom. E a Laura também. Ele e a Laura vai representar Muzambinho na Gincana, e nós estamos torcendo muito por eles, né? Então está aqui o Lázaro também, e a Laura, que vão estar em Poços de Caldas também representando o Muzambinho, né? Ali do Morro Preto, o Lázaro. Laura Maltaroli, filha do Márcio, professor do Instituto. Então é isso. Então vir. Nossos jovens realmente estão fazendo bonito, e esse trabalho é digno de louvor, né? Essa casa realmente tem que exaltar esse trabalho, porque é muito bom para a nossa cidade, né? Temos o jovem da Macaúbas que foi também para Portugal, né? Então é isso. As porteiras estão abertas, e os nossos jovens estão passando por ela e estão indo longe. Tem um futuro brilhante, né? E a gente pede a Deus para que continue abençoando as famílias, abençoando esses jovens, que vão fazer muito sucesso, né? Eu falei com a mãe do Fuentes outro dia, não foi? Foi a mãe? Né? Nós falamos outro dia. Então, olha que coisa boa. Tantos jovens com medalhas, e daqui uns dias nós vamos promover o evento aqui, para a gente poder incentivar cada dia mais esses jovens nesse caminho que é bonito. E Gilmar, parabéns, Otávio. Muzambinho eu que estudo história de Muzambinho, tem gente brilhante em todos os períodos. Aqui já foi chamado de Atenas do sul de Minas, e eu espero que a gente recupere esse título. Você falou do Bruno, quando a gente foi lá no Superintendência receber as medalhas da UBMEP do ano passado, 2020, não é 2019, 100% das medalhas de ouro e de prata eram de alunos do Podemos, inclusive o Bruno com medalha de prata. De bronze tinha alguns que não eram, mas 100% todos, entendeu? Inclusive os dois de Muzambinho, o Marcos Paulo Targa, que não pôde vir hoje, e o Bruno foram medalha de prata. Você precisa ver o tanto de medalha. Eles carregam assim, parece, sabe aquele Olimpíada, aquele mundo de medalha, entendeu? Então eu acho que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho. Esqueci de falar do Guilherme, vai passar no IF também, do Gabriel, que é um cara genial, vai para a faculdade ano que vem, apesar que fala de vestir na bolsa, mas precisa estudar também, porque é um cara muito inteligente. E tem vários outros que não puderam vir, e eu agradeço muito o espaço, a fala de todos vocês. Vocês podem continuar contando com a gente. Espero que mais alunos, viu, Sandra? Mais alunos peçam para não pôr o balé no horário da minha aula, para que a gente consiga atender mais gente e transformar a vida de mais gente, porque a educação muda o mundo. E não é o Otávio que faz isso. Eu só pego quem já é bom e coloco num ambiente favorável para o estudo. E nem depende da minha didática. Depende do ambiente. É o ambiente que transforma. É o ambiente que favorece o aprendizado. Muito bem. Então eu quero que vocês... Otávio, eu só quero falar uma coisa, que meu primeiro trabalho como vereadora foi lutar para conseguir o ônibus para você, lembra? E Paulinha entrando, aquele trabalho, aquela coisa, não, mas tem que arrumar o ônibus para o Otávio, com os alunos, então eu fico muito feliz. Acabou não tendo por causa da pandemia, mas eu lembro dessa né? história. E eu quero agradecer a Heloísa também, né, porque tem dado toda a força, né, para você, para os alunos, então eu fico muito satisfeita. E a gente vai precisar de muito mais condução, vocês me ajudam, porque o que a gente faz, olha, às vezes eu peço condução para os alunos e fazer vestibular, coisa que não tem nada a ver com o Podemos. Então, às vezes, põe na minha conta. O Otávio está pedindo muito. Não, eu estou pedindo para os alunos ir fazer vestibular. Entendeu? Estou pedindo para Muzambinho. Aí, de vez em quando a gente faz uma ponte, né? Por isso que eu falei, naquele lá não põe na minha conta, não. Põe na conta do Gilmar. Porque senão eu vou, mas tem coisas que às vezes eu prefiro pegar um Uber e ir mesmo, né? Então o Goimi está de parabéns pela qualidade do serviço deles. É serviço bom, viu? Eu uso muito e até economizo por causa deles.
Beleza, então, Obrigado. professor Otávio, essa casa sempre vai estar aberta para você, para os alunos, para as famílias, né? Essa aqui é a casa do povo. E essas notícias boas, a gente tem que falar para o povo. A gente tem que anunciar os 4 ventos. Porque coisa ruim tá cheio por aí, né? Nossa, tem coisa ruim por aí. Então as coisas boas ficar escondido também não pode. Então quando tiver vontade, desejo de falar dessas coisas boas, desses alunos maravilhosos que estão despontando aqui na nossa cidade, venha para cá e conta para nós. Então nós vamos ter um prazer sempre em te receber aqui. Muito obrigado. Certo? Muito obrigado. Eu solicito a segunda secretária, vereadora Lúcia Bernardes, que conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, que passe o livro colhendo as assinaturas dos edis que queiram se pronunciar. Para quem nunca acompanhou uma reunião aqui no plenário, né? Só para dar uma dar uma ilustrada do que o que está acontecendo aqui agora, né? Nós tivemos primeiro aqui o uso da tribuna, né? Que é qualquer pessoa da comunidade que queira falar sobre alguns assuntos que são importantes, relevantes da comunidade, vem para cá trazer algum problema. Às vezes o bairro que mora está com alguma dificuldade, algum problema, traz para cá. Agora, nós temos os momentos em que cada vereador usa de seu tempo para falar do assunto também que ele quiser, certo? E logo mais, depois da fala dos vereadores, nós passaremos então para a aprovação dos projetos que nós temos na pauta de hoje, tá certo? Então eu quero passar a palavra ao vereador Afrânio Donizete Damasio para que faça o uso dela. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, assessoria. Aos nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. E boa noite a todos presentes. Sintam-se à vontade. Primeiro questionamento, a gente vai andando aí pelas ruas da nossa cidade e o pessoal vem cobrando. Afrânio, cobra para nós lá a respeito da casa que está desmoronando na Vila Bueno. Ontem, eu passei por lá essa semana e a casa está quase mesmo. Não sei qual atitude vai ser tomada, né, pela Defesa Civil. Então o pessoal pediu aí para fazer essa cobrança dessa casa lá, que ela está quase caindo mesmo. Está no último, né? E a gente tem, então, e agora vem um período chuvoso, né? A preocupação aumenta. Até porque ali é um espaço que passa muitos carros, muitas pessoas, né? Então fica aí o nosso pedido. Também, a Avenida Lauro Campidelli, o pessoal tem questionado. Quando fizeram alguns loteamentos lá, eles fizeram algumas caixas de esgoto. E essas caixas, conforme vai passando o tempo, elas vão enchendo. E elas vão estourando e vão prejudicando. Inclusive, no começo do mandato, eu conversei com o Tarcísio. O Tarcísio esteve lá e falou que ia ver o que poderia ser feito naquele local. Então fica aí o pedido dos moradores, né, lá do bairro dos Imigrantes e da Avenida Lauro Campidelli, para que faça ou a retirada dessas caixas, ou que ligue, né, num outro local para não estar prejudicando os moradores. E também
um pedido do pessoal lá da Coab a respeito da limpeza do buracão da Coab. Sempre eles vêm questionando, né? E ali tem a escola perto, o pessoal vem cobrando essa limpeza. Então, alguns pedidos, né, na intenção que resolva o mais rápido possível. Uma ótima noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo, vereadora Sandra Marques. Tá, baixo. Boa noite a todos. Baixo. Melhor segurar. Bom, minha fala vai ser bem breve hoje. Eu quero falar sobre os professores, né? Dia 15 de outubro foi o dia dos professores. Quero cumprimentar a Leonor, que está aqui, representando todas as professoras, né, do município. Muito obrigada, viu, Leonor, por estar aqui. E também quero cumprimentar a Maria Marta, que deve estar nos ouvindo. Foi minha professora. Quando eu entrei há 30 anos atrás para dar aula, eu não sabia nem segurar no giz, não sabia nem por onde que eu começava a escrever no quadro, porque eu sempre trabalhava em escritório, fiz o concurso, passei, né? Então, 30 anos que eu estou na educação de Muzambinho. Agradeço a Heloísa, toda a sua equipe, pela homenagem que elas fizeram para as professoras que aposentaram esse ano. Foi uma homenagem muito bonita. E eu quero agradecer, né, por essa lembrança, por esse reconhecimento. E falando em história, que a gente conquista, que a gente faz, né, em toda a educação, eu quero aproveitar para dizer sobre a nossa emenda impositiva, que cada vereador tem, né, aliás, tinha que ter, mas esse ano a gente conseguiu, através da Comissão de Fiscalização. Quero agradecer ao Afrânio, o Carlos Ebert, a Jaqueline, né? Nós conseguimos que cada vereador conseguisse, então, essa emenda de 66 mil, 50% tem que ser gasto na saúde, e os outros 50% o vereador escolhe em qual pasta ele quer colocar. E eu quero falar que a minha emenda impositiva de 2022 foi 50% para a saúde, para a compra de testes e materiais para os psicólogos e fonoaudiólogas que não têm o material necessário, os testes necessários para trabalhar, principalmente com as crianças, jovens, que vão lá com tanta dificuldade, com tantos problemas, né, e elas precisam desse material. Então, o outro 50% foi para a educação, lógico, né? Como professora, eu não poderia mandar para outro lugar. Para a compra também de testes e materiais de inclusão, para a criação do núcleo de apoio à aprendizagem aqui de Muzambinho. E eu gostaria de falar que, para denegrir a imagem de uma pessoa, é muito fácil, né? Uma professora que tem 30 anos de magistério, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, agora vir um grupo, né, que mal entende e falar, denegrir a imagem de uma vereadora que está comprando materiais impróprios. Eu quero dizer que a gente não está comprando materiais para as escolas. As psicólogas tiveram a liberdade de escolher os seus testes e seus materiais. Não foi a Câmara Municipal, não foi a vereadora Sandra que comprou material nenhum nesse discurso de ódio, nesse discurso de preconceito. Porque querem aqui que a gente fale a nossa posição, mas a minha posição é o amor, é a esperança. E não de ódio e preconceito, e principalmente denegrindo a imagem de uma professora de 30 anos nas escolas. Passei por todas as escolas municipais. Então, eu não aceito, eu repudio esse tipo de comentários em grupos que se acham
acima de tudo, né? Então, hoje, peço desculpa para os nobres, né, que estão aqui hoje, mas tem hora que a gente não pode ficar calada, porque o nome da gente, né, o nome dos meus colegas que estão sendo denegridos, e isso a gente não pode aceitar, porque nós aqui estamos fazendo um trabalho sério, a gente está buscando o melhor, sim. Todos os meus colegas são testemunhas da minha luta pelas crianças, as crianças com dificuldades, as crianças deficientes. Então, uma luta de muito tempo. Eu não vou aceitar que denigram, então, a nossa imagem. E quero aproveitar, então, dizer que eu estou muito contente com o pessoal, né, que vai ser aprovado agora mesmo, o Uber Muzambinho, né, e assim, estou muito feliz. Quero pedir desculpas que aquele dia eu não pude estar na reunião, pois estava com outra reunião com os professores. E muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, vereadora. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o Marquinhos da Agricultura. Cadê o Marquinhos? Quem que está responsável pelo horário, pelo tempo, os 10 minutos? Pode marcar para mim aí, Gilmar? Falou, vai começar ainda. Boa noite, Gilmar Labanca, presidente dessa casa, que eu cumprimento a nossa mesa gestora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, cidadãos e cidadãs que se encontram presentes aqui na nossa Casa Legislativa. Boa noite, Muzambinho.com, a melhor informação, Radioatividade, Folha Regional e a Mauri Júnior, né? Porque agora também está levando as informações desta casa. Pode. Moquinha, Boquinha, Luiz Tardelli. Um abração do Afrânio aí, viu? Está aí ouvindo. Eu gostaria também de mandar um alô para a Cida da Serrinha, Luiz Gustavo, Luiz Augusto, o Aloysio Santini. São pessoas que a gente vai convivendo no nosso dia a dia, a gente está sempre com eles, levando as informações, buscando informações e trocando ideias. Vocês já imaginaram se eu chegasse aqui hoje, nesta Casa Legislativa, e ameaçasse a cidade de Muzambinho? Qual seria a sua reação, presidente desta casa? Se eu ameaçasse toda a cidade de Muzambinho, qual seria a reação desta casa? Qual medida cabível seria necessário a se fazer? Estranho quando a gente comenta determinado item. E de espanto, igual o nosso presidente da casa disse. Agora, um cidadão vai na rede nacional e ameaça todo o povo mineiro e nós continuamos cabisbaixo. Está certo isso? Aonde nós vamos parar com esse extremismo? Onde está a OAB? Onde está a STF? Onde está a nossa justiça? Porque falam o que querem e fazem o que querem. E a justiça acaba no final só para aqueles que desconhecem o valor desta e onde eles podem seguir. Está errado isso. Alguma coisa tem que ser feita. Os valores têm que prevalecer. Porque está tudo mudado. Aqui, nesta casa legislativa, que é uma casa democrática, a democracia, nós copiamos da antiga Grécia, né?
que é o Estado Democrático de Direito, e parlamento, parlar, significa falar, que vem do francês, parlar. Aqui no parlamento existem divergências, e essas divergências são ideias dos nossos companheiros de trabalho, que a partir do momento que difundem a sua ideia, têm o direito de convencimento à outra parte para que esta faça o seu pronunciamento e deste pronunciamento vote, para assim se fazer o melhor para esta casa, para essa cidade. Por que eu estou comentando isso? Recentemente eu fui questionado dentro desta casa que as nossas reuniões estão passando das 11 horas, meia-noite, porque eu falo demais. Aqui é a casa de parlamento, de discutir projetos, de difundir projetos e de mostrar para a nossa população, para a nossa comunidade, onde que nós queremos chegar. Porque aqui nós os representamos. É simples. E qualquer ato ilícito que a gente cometa aqui dentro é passível de qualquer medida pelos próprios edis e pela própria manifestação dos cidadãos e cidadãs de Muzambique. Eu convoco os edis para que nós façamos, né, Sandra, o código de ética desta casa, para aquele que funcione para todos, inclusive para mim. Porque muitas das vezes eu me exalto, sabe? A coisa fica tão inflamada e eu me exalto. Eu tenho que aprender a ter este controle ambiente, porque as pessoas merecem respeito e eu também mereço respeito. Dizem que chumbo trocado não dói, mas dói. Dói. Porque quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, aí nós nos sentimos feridos e vimos, e passamos a ver também o quanto ferimos os outros. Então, é melhor que não aconteça isso dentro da Casa Legislativa. Peço desculpas a quem ofendi e acredito muito na democracia. E é essa democracia que nos faz interagir aqui no nosso dia a dia. Eu gostaria de lembrar também do Outubro Rosa. E sexta e sábado passado, o PSF da Socialista da Vila Lima, na sexta-feira, trabalhou até às 8 horas da noite. E no sábado, até meio-dia. E agora, no dia 21 e 22, eles também vão trabalhar na sexta-feira até às 8 horas da noite e no sábado até meio-dia, 21 e 22. Peço também à população que procure na Secretaria de Saúde ou nos seus PSF quais os dias que eles vão funcionar, sexta e sábado. E eu gostaria de parabenizar também a equipe do PSF da Vila Lima. Enfermeira Karina Montanari, técnica de enfermagem Suelen Vasconcelos Goulart, recepcionista Rafaela Trindade, e tem 6 agentes de saúde que circulam dentro da comunidade. Alfredo Paiva, Cleusa Regina Moraes Vieira, Cláudia Lúcia Anderson, Evani Helena Batista, Rayane Tavares, Sandra Mara da Silveira. E auxiliar de serviços gerais, a Fernanda Elaine Martins. A médica Maria Tereza, que agora está se ausentando lá do PSF da Vila Lima, porque foi contratada agora uma nova médica, que é a Maria Tereza. Não, que é a Patrícia Viana. A Maria Tereza é que está saindo agora, porque o Matheus está com a mão quebrada e está fazendo tratamento. E a Patrícia Viana agora vai ficar o dia todo. Tá? Então, tem que parabenizar toda essa equipe pelo trabalho que eles vêm fazendo. E como
o PSF da Vila Lima está em frente à minha casa, eu vejo o tanto que aquele pessoal trabalha, viu, Roosevelt? É o dia inteiro. Começam de manhã e vão até de tarde. E o horário de funcionamento é das 7 às 16 horas, com 1h30 de almoço para os funcionários daquela casa. Médicos trabalham lá 8 horas por dia, né? De 8 da manhã até meio-dia, depois 1h30, até 4h30 ou 5h30 da tarde. Então, assim, só agradecer. E não poderia de ter sido um comentário também ao Otávio Salles, que acabou de sair daqui. São professores igual ao Otávio, que fazem a diferença dentro do nosso município e que elevam o estima dos nossos filhos e que fazem que os nossos filhos passem em faculdades aí e tragam melhoria de qualidade de vida para todos nós. Porque daqui a pouco são eles que serão médicos, dentistas, engenheiros, agrônomos, engenheiros civis, vereadores, prefeitos, e que vão fazer a diferença dentro do nosso município. Então, a gente tem que parabenizar. E lembrar ao Otávio, eu estava recentemente assistindo, no domingo, o programa do Luciano Huck, e está tendo um concurso sobre educação, do qual, Otávio, se você estiver aí, estiver ouvindo, vamos nos inscrever nesse concurso, né? No programa do Luciano Huck. Quem sabe Muzambinho não seria contemplado, porque essa é a diferença. E isso pode ser levado para o resto do país. Eu falo para os meus filhos, eu levanto com a matemática e descanso com a mesma. Todo movimento requer matemática. E a matemática é que me faz movimentar no meu trabalho e fazer o que a gente vem fazendo dentro do campo, dentro daqui da Casa Legislativa e dentro dos nossos trabalhos. O meu boa noite. Boa noite, Marquinhos. Eu passo a cadeira para o vice-presidente, que eu também quero falar um pouquinho. Eu também vou ser breve. Só comentar um fato, porque quando é preciso criticar, é preciso cobrar, a gente tem cobrado bastante, a gente tem que representar o povo direito, então, quando é preciso criticar, falar, pedir, a gente pede, então, quando é preciso também falar que algo deu certo e que está dando certo, a gente também tem que falar. Eu, por ocasião de passei mal essa semana, né? Para ser sincero, passei muito mal essa semana. E por 2 vezes eu estive na Santa Casa de Muzambinho do Pronto-Socorro. E fiquei muito feliz com o que está acontecendo lá, porque não faz muito tempo, o celular, não só meu, mas de todos os meus colegas vereadores, era o dia todo com mensagens e áudios e redes sociais, o tempo todo com reclamações do Pronto-Socorro de Muzambinho, Santa Casa de Muzambinho, então era o dia todo. E então essa semana, por 2 vezes, eu estive lá e eu pude perceber que realmente já deu uma mudança muito grande no Pronto-Socorro de Muzambinho, e muito feliz por saber que Dr. Andrei hoje é o coordenador do Pronto-Socorro de Muzambinho. E aí, conversando com alguns dos profissionais lá do Pronto-Socorro, eles falaram para mim o seguinte, falaram assim, olha, agora a gente tem o Dr. Andrei aqui, qualquer coisinha a gente liga para ele. A gente liga para ele, e aí ele cuidou de mim, graças a ele eu estou aqui hoje, né, já estou bem. E aí ele me falou uma coisa, ele falou assim, olha, comenta lá com os teus colegas vereadores, que eu estou aqui assumindo o Pronto-Socorro de Muzambinho, quero contribuir com a população de Muzambinho. A tarefa não é fácil, porque na verdade não é fácil agradar todo mundo, né? A gente sabe, não é fácil mesmo agradar todo mundo.
mas que ele vai se esforçar e vai lutar muito para que a gente tenha um atendimento pronto-socorro um pouco mais ágil, um pouco mais humanizado, enfim, um pouco melhorado, porque na verdade as reclamações eram tantas que os vereadores eram muito cobrados. E nós tomamos algumas atitudes, nós fizemos, né, promovemos algumas ações e conversamos muito, dialogamos muito, e hoje a gente está vendo que o resultado está lá, os frutos estão lá. Então essa casa tem participação na melhora também do atendimento pronto-socorro. Então é isso que eu queria falar, né? E eu muito contente mesmo, porque não é só porque o doutor Andrei é o meu médico, é médico da minha família, mas pela responsabilidade e competência que ele tem e a forma de tratamento com as pessoas. Então, acredito que o pronto-socorro de Muzambinho está realmente em boas mãos. Ele vai conduzir, como ele falou, com dificuldade mesmo, né? Porque é difícil, mas não vai faltar esforço para poder melhorar o atendimento. Gilmar, eu sou um vereador que cobrou muito e cobra muito essa parte assistência do pronto-socorro de Muzambinho. E por incrível que pareça, nesta luta, era realmente voltar para o pronto-socorro o nosso amigo Andrei. Porque foi só tirar o Andrei do pronto-socorro, ficou do jeito que estava. Agora não, eu estive recentemente no pronto-socorro a pedido da população, e ao chegar no pronto-socorro, eu vi o quanto que melhorou. Tem que melhorar mais? Tem. De 10 era 5, está com 7,5, vai chegar a 9. E daqui a pouco vai chegar a 10, que é a excelência. Mas eu confio muito no trabalho do Dr. Andrei, primeiro pelo carinho que ele tem com os pacientes e com as pessoas que chegam até aquela casa. Então a gente tem que parabenizar. Quando é para bater, nós vamos bater, né, Rússio? Agora, quando é para parabenizar, pode ter certeza que eu vou ser um dos primeiros a parabenizar o nosso grande amigo e irmão, Dr. Andrei, e que ele continue fazendo o que ele sempre fez pelo pronto-socorro. Ele sempre se dedicou bastante. Era tanto que nos dias que ele estava de plantão, ele atendia 100 pessoas lá, e os outros atendiam menos. Então, assim, parabéns, doutor Andrei. E lembrar, se for possível, para nós voltarmos a fazermos com o prefeito aquelas reuniões quinzenárias, porque fazem falta e é uma forma da gente levar até o prefeito as necessidades das comunidades e ele colocar para a gente também o que está sendo feito dentro do município, para com o município, atendendo a nossa população. Só isso. Certo. E uma coisa que eu pude perceber também no pronto-socorro, a equipe de enfermagem, nossa, precisa ver. Então eu gostei muito, que Deus abençoe, que continue assim, né, para atender bem a nossa população. Nós estamos com o pessoal dos APPs aí, né, e nós vamos aprovar em regime de urgência o projeto, para que possa ser regulamentado o mais rapidamente possível os APPs aqui na nossa cidade. Lembrando que esse projeto hoje, se ele está aqui apto a ser votado, é porque nós também dessa casa tivemos uma reunião com os motoristas, né, do UBS. Eu falo UBS porque tem muitos carros por aí, né? Mas o UB e também os motoristas de táxis também que estiveram presentes aqui, né? As comissões se reuniram, nós conversamos. Achei até logo no começo da conversa que a gente não ia chegar num ponto comum, né? Mas conversando que a gente se entende, que a gente chega num denominador comum, né? Então, feliz por hoje já estar aqui o projeto, que poderia tramitar por mais uns dias, mas não. Vamos aprovar esse projeto para que seja regulamentado. E, né, vocês viram aqui, muitas pessoas elogiam mesmo o trabalho do UB aqui em Muzambinho, né? Professor Otávio aqui também, mais uma testemunha, né? A Jaque é cliente.
a Lúcia. Então, assim, isso é bom para o nosso povo. Então, aquilo que é bom para o nosso povo, se está nessa casa, nós temos que botar isso aí para frente, né? Então, quero agradecer a presença de vocês aqui. E essa casa realmente ela tem usado muito do bom senso com as pautas que estão sendo tramitadas aqui, né? Então é isso, e a gente precisa mesmo que a população seja bem atendida, e a gente sabe que o trabalho de vocês está sendo reconhecido. E para mim, assim, uma grande honra como presidente hoje, né, estando aqui para aprovar um projeto desse de grande importância para a nossa população, né? Então é isso. O que mais? O Erlon está aqui, né? Nosso coordenador, daqui uns dias estou formando, né, Erlon? Fim do ano? Né? Graças a Deus, né? O Otávio falando de educação, né? 54 anos estudando, né? Fim do ano vou me formar. Gestão pública, né, Erlon? Nossa, essa prova está muito difícil, viu? Não vou passar, não. Muito difícil. Mas é bom, né? E Deus vai dando força e graça para a gente vai tocando a nossa vida. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de paz, nós precisamos de amor, nós precisamos de alegria, nós precisamos de empatia com o nosso próximo, né? E a gente espera que esses próximos dias aí a gente tenha muita empatia, muito amor, muita perseverança, porque os dias não são fáceis. Os dias estão difíceis. Mas nós precisamos, com fé em Deus, continuar a nossa luta e que Ele nos abençoe. Certo? Obrigado por me ouvirem. E agora então, né, como eu falei, nós vamos para a segunda parte do expediente. É o momento que nós aprovaremos os projetos que estão aqui na pauta, que estão aptos a serem votados. Tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador. E assim eu retorno o lugar ao senhor presidente Gilmar Labanca. Eu consulto o plenário se fazemos o intervalo regimental. Abolimos, né? Então, declaro abolido o intervalo regimental. Eu coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Eu só gostaria de acrescentar aqui nas indicações, se for possível, que enviar ao departamento de limpeza, a questão do bambu, lá na Vila Bueno, no Bruno Léo, tem que fazer o corte daquele bambuzeiro e também continuar com a limpeza lá, que o pessoal está cobrando bastante. Então, se for possível me ajudar a aprovar essa indicação, para que seja enviado ao departamento de limpeza. Certo? Então, eu dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor do legislativo que os encaminhe a quem for de direito, e peço também ao assessor do legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o regimento interno desta casa. Pergunta ao assessor do legislativo se há redações finais aptas a serem votadas. Não há. Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos do legislativo dando entrada nesta casa de leis. Não há. Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos do legislativo em tramitação. Projeto de lei número 4.106 de 2022, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal do Instituto de Desenvolvimento Sociopolítico Brasileiro, ID Brasileiro. Projeto de lei número 4.121 de 2022, que institui a campanha do agasalho, tire a solidariedade do armário no município de Muzambinho e da outras providências. Proposta de emenda à lei orgânica municipal número 3 de 2022, que dispõe sobre a alteração de dispositivo da lei orgânica do município. Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em turno único. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2022, que dispõe sobre instituição de homenagem a profissionais de saúde e da outras providências. Pergunta ao assessor do legislativo se as comissões deram pareceres e se foi favorável. Sim. Coloco o projeto em discussão.
Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal do projeto de decreto legislativo número 2 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador senhor Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Vereador doutor Roosevelt. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo número 2 de 2022 por 9 votos e nenhum contrário. Peço ao assessor do legislativo que encaminhe o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que faça a redação final e o seu parecer. Projeto de resolução número 3, 2022, que dispõe sobre a constituição de comissão especial para emitir parecer sobre proposta de emendas à lei orgânica do município. Então, pergunto ao assessor do legislativo se as comissões deram parecer e se for favoráveis. Sim. Coloco o projeto em discussão. Eu acho que é bom falar que essa comissão, ela precisa ser constituída, né? Porque vai ser uma mudança na lei orgânica. Não. De acordo com o regimento interno, então é necessário que se faça essa comissão temporária, né, para que haja essa mudança na lei orgânica. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal no projeto de resolução número 3 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador senhor Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário Alves. Vereador doutor Roosevelt. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovado em turno único o projeto de resolução número 3 de 2022 por 9 votos favoráveis, nenhum contrário. Peço ao assessor do legislativo que encaminhe o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que faça a redação final e o seu parecer. Pergunto ao assessor do legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados em primeiro turno. Projeto de lei número 4.120 de 2022, que dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal da Associação de Canoagem Muzambinho ACAM. Pergunto ao assessor do legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis. Sim. Coloco o projeto em discussão. Nós reunimos essa semana passada, né, Afrânio? Nós reunimos aqui, porque nós temos esse da canoagem e tem um outro. Fizemos aí o parecer, é só para esclarecer que a associação da canoagem, ela segue todos os quesitos, todos os itens, viu, Afrânio? Com relação à formação da diretoria, com o presidente, vice-presidente, tem mais de 13 membros na sua diretoria. Então, um dos pareceres favoráveis a esta
entidade, para ter esse sinal de utilidade pública, para poder buscar fundos aí municipais e depois partir para o estadual e para o federal, é justamente por causa dessa formatação que tem a associação. A outra também, se ela, pelo que a gente está sendo avaliado, a gente só pede que eles corrijam lá, corrigindo, bateu aqui, vai ser aprovado também, tá bom? É só isso. Coloco o projeto em votação. Os edis que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Dou por aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 4.120 de 2022 por unanimidade dos senhores vereadores. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que dê o parecer em segundo turno. Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Legislativo aptos a serem votados em segundo turno. Não há. Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo dando entrada nesta Casa de Leis. Projeto de lei número 4.122 de 2022 e dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei 3.626, de 29 de dezembro de 2021, e dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2022 e dá outras providências. Eu gostaria de pedir urgência nesse projeto e gostaria de que os vereadores me acompanhassem nessa urgência. É o projeto da Casa Lar? Isso. Muito bom, por sinal. Então, leu só o parecer? Ou vocês querem que leia o projeto todo? Não? Então, só o parecer. A conclusão do parecer. A redação final também, viu? Vamos nela, né? É que eu tinha falado só da aprovação do projeto, mas vamos fazer da redação final também. Parecer jurídico da conclusão. Assim, diante da análise, concluo que a proposição atende os requisitos básicos necessários para a admissibilidade e tramitação na forma regimental, seguindo-se os trâmites regimentais próprios. É este o parecer. No exame 13 de outubro de 2022, José Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627N, MG. Então eu peço à primeira secretária, vereadora Sandra Max, que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial, na verdade, de todos os vereadores, né? Senão vai ter a aprovação unânime. Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Vereador Dr. Roosevelt. Presente. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovado o pedido de urgência especial ao projeto de lei número 4.122 de 2022, bem como para confeccionar a redação final por unanimidade dos senhores vereadores. Peço os pareceres das comissões.
Pergunta ao assessor do Legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos deram pareceres favoráveis ao projeto. Coloco o projeto de lei número 4.122 de 2022 em discussão. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal ao projeto de lei número 4.122 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador senhor Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Vereador doutor Roosevelt. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovado em regime de urgência especial em turno único o projeto de lei número 4.122 de 2022 por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe o projeto de lei número 4.122 de 2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que faça a redação final e dê o parecer. Agora falta a redação final, né, desse. Eu vivi de música quantos anos? Pergunta ao assessor do Legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação final do projeto de lei número 4.122 de 2022 e emitiu parecer favorável. Sim. Coloco a redação final do projeto em discussão. Oi. Concordo com o senhor. Assina embaixo. Sim, senhor. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal da redação final do projeto de lei número 4.122 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador senhor Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Vereador doutor Roosevelt. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovada a redação final do projeto de lei número 4.122 de 2022 por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final do projeto de lei número 4.122 de 2022 à mesa diretora para que dê os autógrafos e, em seguida, que seja enviado ao senhor prefeito. Pergunta ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo em tramitação. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2022, que altera o inciso 15 do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Muzambinho,
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2022, que altera o parágrafo 5º do artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Muzambinho. Projeto de Lei número 4.115 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Muzambinho, MG, para o exercício de 2023. Projeto de Lei número 4.116 de 2022, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para entidades mencionadas para o ano de 2023 e da outras providências. Projeto de Lei número 4.117 de 2022, que dispõe sobre a alteração de anexos de metas fiscais da Lei número 3.650, de 1º de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Lembrando as comissões aí, né, para que já promovam aí as audiências públicas, né, para a LOA, né? Lembrando aí. Pergunta ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo para serem votados em turno único. Não há. Pergunta ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo para serem votados em primeiro turno. Projeto de Lei número 4.111 de 2022, que dispõe sobre o serviço privado de transporte individual remunerado e passageiros de utilidade pública, acionado por plataformas digitais e da outras providências. Esse projeto também, meus caros, eu gostaria de pedir urgência nele, e se for possível, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa urgência. Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial apresentada por mim ao projeto de lei número 4.111 de 2022, com as emendas. Pode fazer a... Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador senhor Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Vereador doutor Roosevelt. Vereadora Sandra, favorável. Pergunto ao assessor do Legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis. Sim. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou a proposição de emenda aditiva número 1 ao projeto, na qual passo a fazer a leitura. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposição de emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 4.111 de 2022. Fica acrescido no inciso 10 ao artigo 5º do projeto de lei número 4.111 de 2022, que dispõe sobre o serviço privado de transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública, acionado por plataformas digitais e da outras providências, conforme segue. Artigo 5º. 10. Comprovação de emplacamento do veículo no município de Muzambinho. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 17 do projeto de lei 4.111 de 2022, que dispõe sobre o serviço privado de transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública acionado por plataformas digitais e da outras providências, conforme segue. Artigo 17, parágrafo único. Denúncia sobre os serviços deve ser feita à Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento para a tomada de providências cabíveis. Muzambinho, 13 de outubro de 2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Roosevelt Pereira de Paula, presidente, Marco Antônio Ferreira, vice-presidente, Carlos Ebert Salomão, membro. Justificativa. Analisando-se o PL, conclui-se pela falta de requisito de emplacamento do veículo no município de Muzambinho e também não havia previsão de encaminhamento de denúncias sobre os serviços prestados. Assim, apresenta-se a presente emenda aditiva número 1, que acrescenta dispositivos etinentes. Muzambinho, 13 de outubro de 2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Roosevelt Pereira de Paula, presidente, Marco Antônio Ferreira, vice-presidente, Carlos Ebert Salomão, membro. Eu coloco, então, o projeto com a emenda aditiva número 1 em discussão. Só lembrar que essas emendas foram para poder facilitar os trabalhos dos agentes da
Só lembrar que nós fizemos reuniões aqui exaustivas, né, Roosevelt? Para poder sentar, avaliar, analisar. E aí nós fizemos a leitura de tudo que tinha sido aprovado, que tinha sido discutido nas reuniões e na assembleia que foi efetuada com vocês. Eu não pude estar na assembleia por motivos particulares, mas sentamos e avaliamos e podem ter certeza, o que foi colocado nas emendas aí foi para poder facilitar o trabalho seus. E pode ter certeza que vai ser aprovado. Essas emendas, elas foram oriundas, né, Guemi, e todo o pessoal aí, elas foram oriundas da reunião que nós estivemos aqui com os taxistas, né, o pessoal que trabalha no aplicativo, porque foi uma das questões é que os carros que estão trabalhando no aplicativo seja emplacados em Muzambinho, esteja com o IPVA sendo recolhido aqui em Muzambinho. Também que fosse colocado também uma outra emenda para que tivesse um ponto de denúncia. Por quê? Se nós estamos aprovando aqui hoje um projeto para regulamentar uma categoria, né, o aplicativo, então, se aparecer aqui na cidade um outro aplicativo que não esteja regulamentado, não teria uma forma de exigir que ele não estivesse aqui. Então, aí nós acrescentamos esta emenda, né? A comissão acrescentou a emenda para que tivesse, então, um ponto de denúncia. A partir do momento da regulamentação, só aplicativos que estejam realmente regulamentados poderão estar circulando na cidade. E caso tenha algum aplicativo aqui que não esteja, tem também um ponto de denúncia. Certo? Isso. Ficou contemplado, não ficou? As emendas, de acordo com o que foi negociado. E agora, assim, e o pessoal que está no aplicativo aí tem que atentar, olhar pelo também o tempo, né? O tempo aí que tem para... Isso. E a gente sabe, né? O pessoal está elogiando muito e a gente gostaria que continuasse assim, né? A prestação desse serviço legal para a população, porque quanto mais conforto o cliente tiver, com certeza ele vai chamar mais o serviço, né? Boa noite a todos aqui presentes, boa noite, senhores vereadores, né, ouvintes. Então, eu estive presente na reunião, achei que a reunião foi muito produtiva, né, porque a princípio estavam duas partes, assim, a parte do novo aplicativo, né, dos taxistas. Acho que não veio nenhum taxista hoje, né, para representar. Oi? O Marcos está lá atrás? Ele está no aplicativo também. É Uber também? Ah, tá. Então. Tá certo, tá certo. Então, a reunião foi muito produtiva. Até o final, vocês tiveram aquela reuniãozinha juntos aí, chegaram num bem comum e viram que tem espaço para todos trabalharem, né? Todos precisam, em questão dessa parte aí. Trouxeram a demanda em questão da emenda, né, que as comissões fizeram em cima, e é isso. E eu fico muito feliz, porque eu sou cliente 24 horas, né, conheço até a história de cada um aí, que a gente vai conversando nesse pouco tempo aí. Quero dar parabéns para vocês pelo atendimento, né, em questão, muitas das vezes eu dou um pouco de trabalho também, e eu sei que a vereadora Luz também sempre, apesar da dificuldade, eu não dirijo, né, depois do meu acidente. Então, agradecendo e dando parabéns para vocês, espero que a cada dia o serviço de vocês enalteça, e vamos aprovar esse projeto aqui à noite para ficar tudo certinho. Em questão das emendas, muito bacana essa parte
da fiscalização, que a gente conversou aqui também, porque vocês unidos vão poder estar brecando as pessoas que, infelizmente, né, não tem um serviço de qualidade igual vocês têm, porém faz um preço menor, não justo, e tira de vocês para poder estar fazendo em cima do lucro, né, e prejudicando vocês. Então, parabéns, estamos aqui à disposição. Tenho certeza que todos os vereadores vão aprovar esse projeto aqui e contem conosco, né, sempre que pudermos. Também queria dar os parabéns a todos, né? E falar que como é bom trabalhar perante a lei, né? Vocês vão trabalhar mais tranquilo agora, né? Com o respaldo da lei. E a gente sabe também que as outras pessoas que vêm de outros lugares aí, que não estão cadastrados, né? Essa denúncia vai facilitar também, né? E se tiver muita coisa aí, frigobar, essas coisas, vou vender minha caminhonete, vou andar só de Uber também. Eu só quero... Você vai falar? Eu só quero dar os parabéns, né, aqui para os nossos colegas. Eu também não pude estar presente na reunião, mas estive aqui um pouquinho e vi que foi uma reunião muito boa, muito produtiva. E, assim, estou muito feliz, né, porque eu só andava de Uber em cidade grande. Então, eu estou muito feliz, é sinal que a cidade está crescendo, né, está desenvolvendo. Então, parabéns a todos. Eu só quero acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. E para ver como essa casa tem trabalhado, porque esse projeto que está hoje sendo aprovado aqui, ele foi levado em consideração também uma questão social, né? Uma questão social. Não só por conta da população que utiliza do serviço, mas por conta também de quem trabalha no aplicativo, né? Porque a gente vê assim, com tanta falta de emprego, tanta falta de serviço, de repente desponta numa cidade igual Muzambinho, uma forma de trabalho que agrega quantas pessoas, né? Hoje, quantas pessoas estão, eu posso até dizer que estão sobrevivendo do aplicativo, né? Então tem toda uma questão social, é mais gente trabalhando, é mais gente empregando, levando conforto para sua casa, então isso é importante para nós. Porque quando existe desemprego, sinceramente, dentro de casa a gente sabe o que é quando tem desemprego, né? Então, assim, tem toda uma questão social e essa casa analisou muito sobre isso. Essa é uma das questões também da gente pedir urgência para a gente aprovar logo, para regulamentar e vocês puderem trabalhar, né, com tranquilidade. Certo? Pode. Só para complementar, numa cidade que tem mais carro que gente, igual Muzambinho, nada melhor do que ter o Uber, porque é uma forma da gente amenizar as questões climáticas também, né? Porque a quantidade de monóxido de carbono que é lançado pela queima do combustível, que é o combustível fóssil, já diminui bem, e é uma forma também de amenizar até o trânsito dentro da cidade. Estacionamento na prefeitura ali, porque a gente trabalha ali, não tem lugar de estacionar. E ponto de táxi também, nós sabemos aqui como foi o difícil a gente tirar o ponto aqui da frente, né, presidente?
para poder melhorar até para a gente aqui estacionar os carros. E não deixar de falar, parabenizar também. A gente tem que parabenizar também quando a coisa funciona. O jurídico da casa. Porque queira ou não queira, nós sentamos aqui, né, Roosevelt? Nós lemos toda a pauta que vocês colocaram e acrescentamos essas duas emendas, junto com o Zé Roberto Del Valle, Marquinho. Nós sentamos e discutimos e está aí a veracidade dos fatos. E acredito que a gente faça o mais rápido para poder ser avaliado e que vocês possam trabalhar com dignidade. E não se esqueçam, viu? Lá está 4 falhas. Se tiver as 4 falhas, aí nós temos que melhorar o trabalho. Tá bom? Vamos lá? Beleza. O que eu desejo é que o projeto, agora vou colocar em votação, né? Colocar em votação, que ele realmente seja aprovado e que vocês tenham sucesso, né? Com o trabalho aí. É o que a gente deseja de coração. Eu peço, primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal do projeto de lei número 4.111 de 2022, com a emenda aditiva número 1. Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador senhor Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Vereador doutor Roosevelt. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovado, em regime de urgência especial, em turno único, o projeto de lei número 4.111 de 2022, com a emenda aditiva número 1, por unanimidade dos seus vereadores. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe o projeto de lei número 4.111 de 2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que faça a redação final e dê o parecer. Pergunto ao assessor do Legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação final ao projeto de lei número 4.111 de 2022 e emitiu parecer favorável. Sim. Coloco a redação final ao projeto em discussão.
Peço à primeira secretária, vereadora Sandra Marques, que coloque em plenário votação nominal da redação final do projeto de lei número 4.111 de 2022. Vereador senhor Afrânio. Vereador senhor Carlos Ebert. Vereador senhor Israel. Vereadora senhorita Jaqueline. Vereadora senhora Lúcia. Vereador senhor Marco Antônio. Vereador senhor Mário. Vereador Dr. Roosevelt. Vereadora Sandra, favorável. Dou por aprovada a redação final do projeto de lei número 4.111 de 2022 por unanimidade. Oi. Vamos revogar esse projeto agora mesmo. Do Palmeiras, né? Não vou aprovar, não. Sou contra, isso aí eu sou contra. Tá doido? Se for do Palmeiras, eu sou favorável, viu, Guemi? Tá certo. Então, eu peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final ao projeto de lei número 4.111 de 2022, à mesa diretora, para que dê os autógrafos e, em seguida, que envie ao senhor prefeito. Portanto, aprovado. Há também para ser votado em primeiro turno, projeto de lei número 4.118 de 2022, que cria o Fundo Municipal de Esporte e dá outras providências. Pergunto ao assessor do Legislativo se as comissões deram pareceres e se foram favoráveis. Sim. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os edis que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Dou por aprovado em primeiro turno o projeto de lei 4.118 de 2022 por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe o projeto de lei à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, eu dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 24 de outubro de 2022, lá no plenário embaixo, se Deus quiser, às 20 horas. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.